Bom dia, meus amores! Eu acabei de voltar da escola, então get ready with me para passar o meu dia. Então, meus amores, como hoje é segunda-feira, eu tenho aula de beach tênis. E eu não sou muito boa, tá? Eu comecei semana passada, já fazia tempos que eu tava pedindo pra minha mãe pra eu fazer aula de beach tênis. E então, semana passada, a gente resolveu que eu ia começar a fazer aula. E então, hoje, que é segunda-feira, eu vou ter a minha segunda aula, então venho escolher minha roupa comigo. Gente, eu estava pensando em usar esse conjuntinho, que é tudo da minha mãe, tá, gente? Eu uso todas as roupas da minha mãe. Que é essa sainha cor-de-rosa, com o top também cor-de-rosa. Só que... Ui! A coisa que eu tava pensando sobre isso é que Ui, calma que eu vou espirrar. Não vou não. É que eu não tenho nenhuma blusinha que combina. Mas eu vou dar uma procurada e eu já mostro pra vocês como é que vai ficar o meu look. Gente, eu dei uma olhada melhor e acabei optando pelo conjuntinho azul. Tá vendo? E daí eu por cima, eu tava pensando em usar essa camiseta de futebol do meu irmão, que é do Haaland. Mas não sei. Ai, gente, sério, eu sinto que nenhuma outra camiseta vai me servir tão bem quanto a minha camiseta do Interclasse. Sério, ela fica tão linda, tão certinha no meu corpo. Ai, eu amo aquela camiseta. Mas assim, gente, eu sou um tanto quanto uma pessoa bastante desocupada. Então, se no final eu acabar não gostando dessa roupa e eu quiser trocar, eu posso. Mas agora vamos focar no cabelo. Eu tava usando um coque de balé porque eu fiz ele ontem, porque o meu cabelo tava muito bagunçado. E daí eu ia sair. Aí meu cabelo, eu não sei, gente, mas fazer penteado no meu cabelo é uma coisa que, assim, não dá muito certo. Tem que ser uma coisa planejada. A única coisa que eu sei fazer, assim, tipo, do improviso, é o coque do balé. Aí, foi isso que eu fiz, né? Eu precisava sair, tava todo mundo me apressando e eu falei, não, então eu vou fazer um coque desse. Aí eu fiz, porque, tipo, é rápido, eu já sei de cor. Ai, enfim, né? Mas agora eu vou ter que desfazer igual, porque... Ai, sei lá, gente, mas eu não gosto de fazer beach tênis de cabelo, tipo, 100% preso, entendeu? Eu gosto dele num rabinho ou numa coisa assim. E eu tava querendo experimentar uma trança que eu vou estar fazendo pela primeira vez na minha vida, mas parece ser super, hiper, mega fácil. Então, eu não tô muito preocupada. Gente, de verdade, tem um portão, que é um portão, assim, dos fundos, que é da área da faculdade, porque o meu colégio é colégio e daí, tipo, tem a área da faculdade. Aí, nessa parte aí que é da faculdade, tem uma, tipo, sei lá o que é mais voltado pro curso de agricultura. Aí é tipo como se fosse um quintal, sabe? Aí lá nos fundos tem um portão, e esse portão sempre fica aberto. Foi por aí que o pessoal do terceirão fugiu. E, gente, de verdade, se mais alguém quisesse ir comigo, eu super sairia da escola. Tipo, sem zoeira. Nem ia ser pra assistir o jogo. Até porque eu ia ter que sair antes do jogo. Não, mentira, eu acho que eu iria pra assistir o jogo. Aí, eu ia ter que sair um pouco antes, né, do jogo acabar, porque eu volto de ônibus. Enfim. A few moments later. Gente, ainda bem que eu parei o vídeo na metade, porque eu percebi que vocês não estavam vendo nada do meu cabelo. Então, eu vou continuar, eu vou
Tipo, tentar dar um jeito de ficar melhor pra vocês verem. Gente, esses dias eu tava rolando no TikTok, aí uma menina... Eu vi um vídeo de uma menina com um rabo de cavalo trançado, assim, tipo... Só que não no cavalo, tipo, fora, tipo, foi cortado fora o rabo do cavalo, tipo, só o pelo, assim, né? E daí ela colocou assim, If You Know, You Know, e uma musiquinha meio depressiva. Aí eu falei, I don't know, eu não sei. Aí eu fui pesquisar, né? E aparentemente o cavalo dela morreu. Ai, gente, eu fiquei muito triste, assim, tipo, por ela, sabe? Porque, cara, perder um cavalo é assim... Ai, gente, fiquei triste por ela. Só que eu acho nojento, tá? Tipo, eu sei que é uma lembrança do cavalo dela e não sei o quê, mas eu acho nojento, né? Ter um rabo de um cavalo apodrecendo no seu quarto não é muito... Gente, vou estudar agora pra minha prova de química que eu tenho amanhã. Ai... Só de pensar em estudar, eu já fico... Gente, hoje eu ganhei... Eu ganhei não, né? Recebi... Perdão. Perdão. Recebi... Foi o último. 2 provas da mesma professora. Essa de literatura, que eu não fui tão bem assim, ó. Mas tá acima da média. Eu tirei 65 de 100. E essa aqui, que eu fui melhorzinha, que é de literatura. Gente, que eu tirei 80. Mas, gente, eu achei que eu ia muito mal nessa prova. Tipo, muito mal mesmo. Tava muito difícil. Fora que eu não li esse texto. Olha o tamanho disso aqui. Tipo, eu sei que tem textos muito maiores. Só que, gente, eu com o meu TDAH não consigo ler um texto desse. Então, eu não li. E eu ainda tirei um notão. Não um notão, mas uma nota boa, né? E eu tenho que fazer essa atividade de biologia pra quarta. Então já vou deixar feita também. E eu acho que é isso. Gente, hoje eu tive aula de filosofia. E deixa eu falar, o meu professor de filosofia e sociologia é muito legal. Tipo, ele é bem doido, sabe? E... Só que assim, a aula dele é a melhor de todas. É no pior dia pra ter aula dele, mas é a melhor aula. Tipo, do dia inteiro. Da semana inteira. Eu amo a aula dele. É muito legal. Porque, assim... Ele prende a nossa atenção, sabe? Ele explica o conteúdo de uma forma fácil de entender. E ele não fica se enrolando, sabe? Ele dá o conteúdo pra gente. Ele é um ótimo professor, um professor muito bom mesmo. Sério, eu não tô falando isso, tipo... Ah, sei lá, mas eu não tô falando só pra falar, é porque, tipo, ele realmente é um ótimo professor. O meu professor de química da prova que eu vou ter agora também é um ótimo professor. Tipo... Ele só não é tão doido quanto o meu professor de sociologia. Mas ele continua sendo um ótimo professor. Ele passa... Ele não usa muito apostila, na verdade, é mais caderno. Aí o nosso caderno da matéria dele... Ui! É tipo cheio de coisa e de desenho. Apesar que não tá tão cheio, né? Mas... É só... É que a gente só tem uma aula por semana com ele, mas tipo... É muita coisa. Mas é um conteúdo fácil também. Tipo, ele explica de uma forma que faz ser fácil. Eu acho que até essa parte aqui foi da prova anterior. Então, a partir de separação de misturas, vai ser da prova de agora. Eu acho que eu vou ir muito bem. A outra prova dele eu gabaritei e eu espero gabaritar essa também. Não porque eu sou muito boa em química, quer dizer, física realmente não sou muito boa. Não porque eu sou muito boa em química, porque eu não acho que eu seja tão boa assim, mas porque a gente já viu esse conteúdo no 8º ano, que por causa que ele usava a apostila do 9º ano pra ajudar a explicar. E no 9º ano, por causa que é meio que um pré-conteúdo de primeira série, e daí agora a gente tá vendo de novo na primeira série. E daí a gente tá com esse conteúdo de química, assim, bem reforçado, assim, na nossa mente. Na verdade, no 9º ano, que foi o ano passado, a gente não... Pelo menos eu não conseguia muito bem em química, apesar de eu normalmente ser muito boa. Mas não foi bem culpa minha, gente. Eu
É tipo, eu poderia ter me esforçado mais pra prestar atenção na aula, com certeza. Isso a gente sempre pode melhorar. Mas sério, gente, a minha professora de química do ano passado... Ai, gente, não queria ficar falando mal, né? Porque ela é uma ótima profissional, sim. Mas, juro, ela explicava de um jeito que eu não entendia nada. E ela atrasou o nosso conteúdo inteiro. Inteiro, sério. A gente tava, tipo, no último bimestre e a gente ainda tava na segunda apostila. Na apostila do segundo bimestre. Gente, me desculpe, mas assim, né? Não fui eu que atrasei o meu conteúdo, né? É ela que tá dando a aula. Então, assim... E daí mudou de professora na metade do ano. E daí a professora, tipo, um bimestre novo, professor novo, apostila nova. Só que a gente não podia ir pra apostila nova sem ver o conteúdo da apostila anterior. E daí a professora teve que rever o conteúdo inteiro que a gente já tinha visto. E também não era uma ótima professora, assim, não. Eu, pelo menos, não, né? Pelo menos todo mundo, né? As únicas pessoas que foram bem na matéria dela foram bem porque, tipo, vão bem em tudo. Tudo, tipo, literalmente tudo. Tudo. Que é a Nicole, né? A Lívia, né? Assim, a Lívia sem comparações, né? Hoje parecia que ela que tava dando aula de geometria, e não um professor de geometria. Ai, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sei estudar direito, tá? Eu vou bem nas minhas provas, eu passo de ano. Mas esse ano eu já gabaritei algumas provas, já fui muito bem em algumas provas. As únicas provas que eu vou mal é nas matérias assim mais de exatas, tipo física, geometria e álgebra. Essas 3 matérias são as matérias que eu vou mal. E daí eu falei assim, não, então esse ano, já que eu posso escolher o itinerário, vou escolher o itinerário de matemática, do prof. Jandrei. Que aí vai me ajudar com as minhas questões né, pra eu passar com notas maiores em álgebra e tudo mais. Gente, não é que não adiantou nada? Eu super trocaria de itinerário pro itinerário de humanas, só que aí eu penso, gente, eu não sou assim a maior fã de geografia também. E se eu trocar pro itinerário de humanas, eu acho que vai ser pior eu ter que lidar tanto com a matéria quanto com a professora de geografia. Porque assim, gente, nada contra a minha professora de geografia. Vamos mudar de papo, porque eu tenho que estudar, né? Gente, sorry. I totally forgot. Eu esqueci de gravar o beat. Mas na próxima eu gravo, gente. É que... Ai, deixa eu voltar pra luz. É que... Ai, gente, alguém tem que me lembrar de gravar, porque senão eu esqueço. É que, tipo, na hora, eu tô só fazendo as coisas. Daí eu paro pra tomar água. Eu nem pego meu celular, só dou uma respirada. Daí depois já volto também, entendeu? Mas agora... Sorry, mas vocês vão ficar sem o treino. Talvez na próxima, quem sabe.